No ano em que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías teve uma das visões mais impressionantes registradas em toda a Escritura. Essa visão, descrita no capítulo 6 do livro que leva o seu nome, não apenas marcou profundamente a vida de Isaías, mas também se tornou uma das revelações mais grandiosas sobre a glória, a santidade e a majestade de Deus. Hoje vamos mergulhar nesse relato, explorando cada detalhe, entendendo seu contexto histórico, seus símbolos espirituais e o impacto que essa experiência teve não apenas no profeta, mas em toda a compreensão da relação entre o céu e a terra. Isaías começa dizendo: "No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo." Essa introdução é carregada de significado. O rei Uzias havia reinado por cerca de 52 anos sobre Judá, um período de relativa estabilidade política e prosperidade. Sua morte representava não apenas o fim de um ciclo, mas também uma certa incerteza sobre o futuro da nação. É nesse momento de transição, de instabilidade e de busca por direção, que Isaías tem uma visão do verdadeiro rei, o Rei Eterno, cujo trono jamais é abalado pela morte ou pela sucessão humana. O trono que Isaías contempla é descrito como alto e sublime. Essa expressão enfatiza a transcendência de Deus. Enquanto os reis terrenos se assentavam em tronos limitados, restritos ao espaço e ao tempo, o trono de Deus está acima de todos os poderes, acima de todas as nações, acima de qualquer autoridade humana ou celestial. As abas das vestes de Deus, enchendo o templo, simbolizam sua presença gloriosa, que não pode ser contida. É como se o profeta estivesse diante de uma manifestação que extrapola os limites do espaço físico, mostrando que a glória divina é imensurável. Isaías também descreve os seres celestiais que estavam ao redor do trono, os serafins. Essa é a única passagem bíblica em que esses anjos específicos são mencionados com esse nome. Serafim significa literalmente os ardentes, ou os que queimam. Eles são descritos como tendo 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Essa descrição é profundamente simbólica. Cobrir o rosto diante da glória de Deus mostra reverência e humildade, pois nem mesmo os seres celestiais mais puros podem contemplar a plenitude da santidade divina. Cobrir os pés indica respeito e submissão, talvez até ocultando aquilo que poderia ser considerado impuro diante da perfeição de Deus. E as 2 asas para voar revelam prontidão para servir, para agir imediatamente segundo a vontade do Altíssimo. Esses serafins clamavam uns aos outros: "Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória." Esse é o único atributo de Deus repetido 3 vezes em sequência na Bíblia. Não se diz que Deus é amor, 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 ou justiça, 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 ainda que ele seja tudo isso em plenitude. Mas aqui, diante de Isaías, os anjos enfatizam: Santo, Santo, Santo. A repetição tríplice reforça a perfeição absoluta da santidade de Deus, algo que ultrapassa qualquer comparação ou medida humana. Essa proclamação ecoa não apenas no céu, mas também na terra, indicando que a glória do Senhor não está restrita ao templo ou ao trono celestial, mas se manifesta em toda a criação. Diante dessa visão majestosa, a reação de Isaías é imediata e profundamente humana. Ele exclama: "Ai de mim! Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos." Essa declaração revela a consciência de Isaías sobre sua própria condição de pecado e limitação diante da santidade perfeita de Deus. É como se a luz divina revelasse instantaneamente toda a fragilidade humana. Quando o homem se compara a outros homens, pode até se sentir justo, mas quando se compara ao Deus Santo,
toda a ilusão de justiça própria se desfaz. É nesse momento que um dos serafins voa até Isaías, trazendo uma brasa viva retirada do altar com uma tenaz. O serafim toca os lábios do profeta com a brasa e declara: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado purificado. Essa cena é de uma beleza extraordinária. O altar representa o lugar do sacrifício, da expiação, e a brasa viva simboliza o poder purificador do perdão divino. Isaías, que havia confessado ser um homem de lábios impuros, é purificado justamente no ponto em que reconhecia sua falha. Isso mostra que Deus não apenas revela a condição de pecado, mas também providencia o meio da purificação e do perdão. Após essa purificação, Isaías ouve a voz do Senhor dizendo: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? É como se agora que Isaías foi restaurado, Deus o estivesse convidando a participar de sua missão. O profeta responde de forma imediata e voluntária: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse chamado e essa resposta se tornaram uma das frases mais conhecidas da Bíblia, mostrando a disposição do servo de Deus em se entregar completamente à obra divina. Mas a mensagem que Isaías recebe não é uma missão fácil. Deus o envia para falar a um povo de coração endurecido, que ouviria, mas não entenderia, que veria, mas não perceberia. A missão do profeta seria proclamar a palavra, mesmo sabendo que muitos não dariam ouvidos. Isso nos lembra que o chamado de Deus não está baseado na facilidade ou no sucesso visível, mas na obediência e fidelidade ao propósito divino. A visão de Isaías nos ensina várias lições profundas. Primeiro, ela nos mostra quem Deus é: o Rei soberano, o Senhor exaltado, santo e glorioso, cuja presença enche toda a terra. Em segundo lugar, revela quem nós somos: pecadores necessitados de perdão, incapazes de permanecer diante de Deus por nossas próprias forças. Em terceiro, aponta para o poder da graça divina que purifica e restaura. E por fim, nos desafia a responder ao chamado de Deus com disposição e entrega. Essa passagem também ecoa ao longo do Novo Testamento. O evangelista João, no capítulo 12 do seu evangelho, afirma que Isaías viu a glória de Cristo e falou a respeito dele. Isso significa que, de alguma forma, a visão de Isaías não era apenas do trono de Deus Pai, mas também uma revelação da glória do próprio Filho. Em Apocalipse, o apóstolo João descreve igualmente uma cena celestial em que seres vivos proclamam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso conecta a visão de Isaías com a revelação final, mostrando que a santidade de Deus é um tema central em toda a Escritura. Ao refletirmos sobre essa visão, somos convidados a contemplar a majestade divina, a reconhecer nossa pequenez, a receber o perdão de Deus e a nos colocar à disposição para servir. Assim como Isaías foi transformado por essa experiência, também nós podemos ser impactados quando nos colocamos diante do Senhor com humildade e coração sincero. Essa é a essência da visão do trono. Não apenas um relato distante de milhares de anos atrás, mas uma mensagem viva que continua ecoando hoje, chamando-nos a reconhecer a santidade de Deus, a nos arrepender a sermos purificados e a responder com coragem: Eis-me aqui, envia-me a mim.